Muito bem, irmãos. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 22. Os irmãos que estiveram no culto de oração quarta-feira, viram que nós começamos a estudar uma nova porção, uma nova etapa dessa carta, dessa primeira carta de Pedro, começando ali no versículo 13, falando de nosso trabalho evangelístico diante de diversos âmbitos da nossa vida. Pedro começou lá no versículo 13, falando da nossa relação para com o governo, e quarta-feira nós tratamos disso. Agora, Pedro vai falar da relação entre o escravo e o seu senhor. Agora, desses versículos que nós lemos, do 18 até o 22. Irmãos, esse mundo que nós vivemos e que jaz no maligno é, entre outras coisas, um mundo repleto de injustiça. Não é preciso, irmãos, muito esforço para enxergar injustiça em qualquer área da sociedade, seja na área jurídica, seja na área governamental, seja no que nos interessa mais desse texto, a área entre o servo e o seu senhor, talvez entre o empregador e o seu empregado, talvez entre o governo e a própria empresa. Então não precisamos de muito esforço para enxergar injustiça, para onde quer que nós apontemos os nossos olhos. Por conta da corrupção, os opressores saem vitoriosos, o Estado explora talvez os empresários e tantas outras pessoas, e os empresários, por sua vez, às vezes exploram os seus funcionários. O fato é que injustiça cada vez mais gera injustiça, isso vai se tornando uma bola de neve que só cresce, cresce, cresce e se torna a realidade na qual nós vivemos hoje. Então, diante dessa situação difícil, o que é que nos resta fazer? O que é que nós devemos fazer diante de tanta injustiça? Será que nós deveríamos abandonar nossos trabalhos gritando por justiça, justiça? Será que nós deveríamos nos revoltar e protestar pelas ruas? Será que nós devemos ceder ao fogo da indignação e levar o ódio à frente de nós? Certamente, irmãos, nenhuma dessas atitudes é da vontade de Deus para conosco. Pedro vai nos mostrar nessa passagem que nós devemos praticar a piedade, principalmente também em nossas relações de trabalho. E nós vamos ver isso nessa passagem que Pedro trata da relação entre o escravo, o servo e o seu senhor. Então Pedro nos dá 3 motivos pelos quais nós devemos praticar a piedade em nossas relações de trabalho. O primeiro motivo está nos versículos 18 e 19. Leia comigo o versículo 18. Diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso. Então veja, nessas palavras Pedro está tratando especificamente de como cumprir o nosso chamado evangelístico através do relacionamento entre o escravo e o senhor. Lembrem que toda essa passagem que começa lá no versículo 11 tem um cunho evangelístico, certo? Mas toda a argumentação que Pedro traz nesses versículos que nós lemos pode ser aplicado diretamente ao relacionamento entre um funcionário e o seu patrão, ou talvez entre um funcionário e os seus colegas. Além disso, toda essa argumentação que nós vamos ver nesses versículos de hoje também serve de plano de fundo para tratar sobre nós cristãos como perseguidos neste mundo no qual somos estrangeiros, peregrinos. Então, o primeiro ponto que nós devemos nos deter aqui é entender como se davam as relações na antiguidade, nos tempos do apóstolo Pedro, relacionadas à escravidão.
é bastante diferente da escravidão que nós conhecemos aqui no Brasil, né, de 300 anos atrás. Primeiro, porque ela não se tratava de uma questão racial, como aqui se tratou. Muitas eram as formas pelas quais alguém se poderia se tornar escravo de alguém. E algumas dessas formas da antiguidade eram até mesmo voluntárias. As pessoas se colocavam na posição de servos, de escravos, né, de alguém, por alguma razão, algum motivo, né, que eles tinham naquele momento. Alguns dos escravos eram incentivados a estudar formalmente, e principalmente porque os seus senhores tinham preguiça de estudar e queriam alguém para fazer talvez a contabilidade, né, a organização das suas coisas. Muitos escravos desempenhavam funções sociais que exigiam habilidade e responsabilidade. Os escravos poderiam ter propriedade diferente daqui do Brasil, e eles poderiam até mesmo serem senhores de outros escravos, algo que também não existiu na escravidão aqui no Brasil. Alguns deles até puderam ter prestigiados cargos no governo. E existe, irmãos, até mesmo a tradição cristã de que Onésimo, aquele escravo que o apóstolo Paulo trata lá na carta a Filemão, se tornou um dos pastores da igreja de Éfeso. E, se essa tradição for verdadeira, ele se tornou pastor do seu próprio Senhor, do seu próprio mestre. Então a relação da escravidão naquele momento era bastante diferente do que nós sabemos da história do nosso país e principalmente da escravidão que aconteceu aqui no continente americano. Então há uma grande distinção, de modo que nós podemos pensar em tudo que o apóstolo Pedro nos argumenta nesses versículos, na relação entre patrão e empregado hoje em dia. É uma relação bastante semelhante. Veja, Pedro deixa claro que a submissão do escravo ao seu senhor não deveria depender do senhor ser uma boa pessoa. Pelo contrário, Pedro instrui os irmãos que estavam sob a escravidão a serem submissos aos seus senhores, mesmo se eles forem perversos. E Pedro parece estar citando aqui, irmãos, os ensinos do próprio Senhor Jesus. Perdão. Veja o que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45. Mateus capítulo 5, versículo 43 diz: Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. As pessoas pensavam assim. O mundo defendia essa argumentação. Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. O ensino do Senhor Jesus é que nós devemos amar não apenas aquelas pessoas que são boazinhas ao nosso redor, mas amar todas as pessoas, inclusive as perversas, inclusive aquelas que nos perseguem. Se encontramos no nosso trabalho, talvez, na nossa escola, na nossa faculdade, alguém que nos persegue, o que é que nós devemos fazer à luz do que Jesus nos ensina? Vamos amá-lo. Vamos orar a Deus por ela. Vamos rogar ao Senhor que a graça de Deus se manifeste na vida dessa pessoa. Que essa pessoa, como Jesus disse, se torne filho do vosso Pai Celeste. Versículo 45. A mesma ideia Pedro está aplicando no texto que nós lemos lá na primeira carta. Pedro quer que os irmãos que estavam debaixo da escravidão, se estivessem, ou melhor dizendo, os irmãos que estavam debaixo da escravidão, orassem ao Senhor para que Deus derramasse sua graça sobre os seus senhores
independentemente se eles eram bons ou maus patrões. Se eles eram patrões bondosos ou se eles fossem até perseguidores. Porque não importa quem é a pessoa. O mandamento de Deus para a nossa vida é: vamos amá-lo. Vamos orar ao Senhor por ele. Que Deus o abençoe. Que Deus, se for da sua vontade, o transforme também em um servo de Deus, um filho de Deus, assim como nós. E aí nós chegamos no versículo 19. Veja comigo 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Ele diz: porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Então veja, irmãos, a primeira coisa que nós devemos ver aqui é que Pedro assume o fato de que o sofrimento injusto, a injustiça desse mundo, causa aflição. Por isso fala de nós suportarmos o quê? Tristezas, aflições. Ou seja, nós devemos ter paciência diante das dores do sofrimento, da injustiça. Assim como o Senhor Jesus, irmão, se entristeceu, nós também podemos nos entristecer com a injustiça. Mas nós não podemos fazer dessa tristeza, ou dessa dor, ou desse sofrimento, algo que nos leva a descumprir o mandamento de Deus para as nossas vidas. Jesus nos ensinou, nós devemos orar por todas as pessoas, para que a bondade de Deus, a graça de Deus se derrame por todas as pessoas, inclusive por aquelas que nos perseguem. Devemos orar ao Senhor. O Senhor se entristeceu e nós vamos nos entristecer, mas isso não é justificativa para o pecado. Veja comigo, Mateus capítulo 26, versículo 39. Mas Mateus capítulo 26, versículo 39, diz o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mais uma vez no versículo 42, o Senhor Jesus ora novamente. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não for possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Porque o Senhor Jesus orou, pedindo que, se possível, o cálice que ele estava prestes a beber, ou seja, a sua morte, o seu sacrifício na cruz, fosse passado adiante, que ele não bebesse desse cálice, porque ele estava extremamente entristecido diante de toda a situação. Ele sabia que o caminho que estava diante dele era um caminho extremamente doloroso, um caminho extremamente injusto. O homem mais perfeito que já andou por esse mundo passou por todas as provações que nós passamos. Quando andou muito, ficou cansado. Quando andou pelo deserto, teve sede. Quando amigos queridos morreram, ele chorou. E ele passou por todas essas situações dolorosas da vida sem pecar. Diferente, irmãos, de qualquer um de nós. O homem perfeito. E ele agora iria trazer sobre as suas próprias costas o pecado de todos nós. Que injustiça. Não poderíamos pensar assim. Imagine a aflição que se passava no coração do nosso Senhor. E ele ora ao Senhor: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas nem aí ele pega, porque ele diz: todavia, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Então, irmãos, diante da injustiça, que não seja feito como nós queremos, mas que tudo seja feito como Deus quer. E Deus quer que nós tenhamos piedade diante da injustiça, diante dos problemas desse mundo. Deus quer que nós oremos pelas pessoas que são más,
contra nós que nos perseguem. Agora, Pedro diz que apesar da tristeza, do sofrimento, passar por tristezas injustas também é grato. No versículo 19. Ou seja, que o sofrimento injusto é um meio de graça nas nossas vidas. Deus derrama muitas bênçãos nas nossas vidas quando nós somos provados pelo sofrimento e aprovados diante do Senhor. Veja comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12. Vamos ver o testemunho do apóstolo Paulo, no versículo 7 até o versículo 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele, antigamente, era um perseguidor da igreja. Saulo, ele entrava nas igrejas, ele arrastava cristãos pelas pernas, pelos cabelos, levava-os presos, e Deus trabalhou na vida dele. Deus mudou a vida dele completamente. E ele se tornou o apóstolo aos gentios. Começou a pregar a palavra de Deus mundo afora. Evangelizou toda a Turquia, evangelizou toda a Europa. Levou a palavra até os confins do mundo. Ele fez isso sem ter a Bíblia toda em suas mãos. A Bíblia só foi completa quase que 40 anos depois da sua morte. E Deus lhe revelava coisas diretamente a ele, como ele disse. A grandeza das revelações que Deus lhe dava. Agora imagine você como um servo de Deus recebendo diretamente de Deus uma palavra, recebendo diretamente de Deus uma revelação para levá-la adiante. Que arrogância isso traz ao coração humano. Aí ele diz: para que não me ensoberbecesse, não me tornasse arrogante diante da grandeza das revelações que Deus me deu. Aí ele diz: foi-me posto um espinho na carne. Será que Paulo pediu por essas revelações? Eu que não. Mas Deus sabia da necessidade delas e lhes deu. Então, olhando isso com os olhos humanos, nós vemos o que? Injustiça na vida de Paulo. Ele não pediu pelas revelações, mas Deus deu. Então, Deus, para impedir que ele seja soberbo, lhe deu também um espinho na carne para que ele sofresse. Às vezes, irmãos, as injustiças vêm à nossa vida para que nós tenhamos uma vida cada vez mais santa diante do Senhor. Deus é infinitamente sábio. Ele sabe da dureza da nossa mente, da dureza do nosso coração. E Ele sabe para que nós possamos abrir mão de todas essas coisas que nós guardamos com todas as nossas forças, só nos quebrando e nos moendo, porque nós somos pecadores, porque o nosso coração é duro, porque nós rejeitamos a palavra do Senhor, porque nós desejamos para a nossa vida aquilo que é o que? Os nossos planos e não os planos do Senhor. Então muitas vezes Deus tem que nos quebrar
para que nós venhamos a cumprir a vontade dele e não a nossa. Para que nós coloquemos em prática os planos dele e não os nossos. Porque ele sabe que os nossos planos vão nos levar para um caminho equivocado. Vão nos levar para caminhos longe da vontade do Senhor. Caminhos que muitas vezes nos deixarão na lama, no chão, prostrados. Então, irmãos, Deus utiliza até mesmo a dor e o sofrimento para nos engrandecer, para nos amadurecer espiritualmente, para que nós venhamos a cada vez mais combater o pecado que habita dentro de nós. Irmãos, vamos dar ouvidos àquilo que a palavra nos ensina e tentar colocar em prática. Então, diante da injustiça, nós vamos orar para que Deus abençoe aquele que foi injusto contra nós. Como eu falei antes, precisamos sempre lembrar que essa passagem está no contexto, né, de um trabalho evangelístico, como diz ali, no capítulo 2, versículo 12. Vamos voltar para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, que diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, por que nós vamos suportar aflições? Toda essa argumentação que Pedro traz tem um motivo: para que nós possamos criar oportunidades para pregar o Evangelho. Porque eu vou suportar a aflição, né, a injustiça no trabalho, talvez do meu colega, talvez do meu chefe, para que eu possa mais na frente evangelizá-lo, para que eu possa mais na frente levar para ele a palavra do Senhor, para que eu possa apresentar-lhe a Cristo, por meio primeiro do meu testemunho. Porque a injustiça, né, vai ficar martelando na cabeça dele, talvez. Então nós vamos usar isso como oportunidade para levar a palavra adiante. Então isso nos leva a uma primeira aplicação, irmãos, diante dessa passagem. Nós devemos suportar pacientemente as tristezas da injustiça, se isso for útil para alcançar as almas perdidas. Veja comigo, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 8 a 10. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. O apóstolo Paulo, em várias e várias ocasiões do seu ministério, passou por injustiças. Ele foi acusado com falsas testemunhas, ele foi acusado por judeus em países estrangeiros, né, dizendo que ele estava indo contra César, calúnias contra o apóstolo Paulo. Ele foi perseguido pelas autoridades. Em uma ocasião ele foi apedrejado até ser dado como morto. Ele foi preso para Roma com acusações falsas, injustas. O apóstolo Paulo é o exemplo do homem injustiçado em nome do Senhor. Quando ele escreve 2 Timóteo, ele já estava em uma segunda prisão em Roma, por conta da perseguição ao Evangelho. Os cristãos estavam sendo acusados, né, de terem causado grandes problemas na cidade de Roma. Aí disseram: quem é o líder desses homens? Tem o tal de Paulo de Tarso, vamos prendê-lo. Prenderam Paulo. Aí nessa ocasião ele escreve 2 Timóteo. E talvez semanas ou meses após ele escrever essa carta, ele é assassinado
pelo Império Romano, injustamente, com falsas acusações. E ele escreve: tudo suporto por causa dos eleitos, toda injustiça, toda dor e todo sofrimento, porque no coração do apóstolo Paulo estava o desejo de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. No trabalho, na faculdade, na escola, na família, devemos suportar pacientemente as tristezas da injustiça, para podermos abrir portas para a pregação do Evangelho, em todos os locais. Isso me lembra de uma história. Conheço uma irmã que por muitos anos orou ao Senhor para que o seu marido fosse salvo pelo Senhor. Então ela havia sido a primeira da família a aceitar a Jesus. Depois dela, o seu filho mais velho aceitou o Senhor, passou a servir na igreja. Depois a sua filha mais nova também aceitou o Senhor, e mesmo criancinha estava lá servindo na igreja. Todos se converteram e durante anos todos os três oraram, pedindo para que o pai daquela família se convertesse, para que o pai daquela família se tornasse um discípulo do Senhor Jesus. Durante todos esses anos de oração, eles tinham um mercadinho. E durante todos esses anos de oração, eles viam os clientes chegarem no mercadinho e muitos deles bêbados. Por quê? O pai, como descrente, vendia, entre outras coisas, muita bebida, todo tipo de bebida. E eles moram em uma região meio que periférica. Então, muitos dos clientes eram alcoólatras, muitos dos clientes pegavam as bebidas e deixavam lá anotadas no prego. Então, a família sofreu muito com isso. A família via essa situação e passava por problemas, por dificuldades. Mas, quando a graça de Deus caiu sobre a vida daquele homem e ele se converteu, tudo mudou. Ele passou a ter objeção a vender bebida. Ele passou a ter nojo dos bêbados que apareciam na casa dele, lá no mercadinho. Então, essa mudança aconteceu porque a família pacientemente suportou as tristezas, as dificuldades, os problemas. Pacientemente orou, pacientemente serviu ao Senhor, mesmo diante dessas dificuldades. E Deus chegou o momento para a vida daquele homem. Deus trabalhou para que toda a injustiça que existia naquela família fosse modificada. Então, isso nos mostra que nós devemos aguardar no Senhor, pacientemente, mesmo diante da injustiça. Então, irmãos, voltando lá para 1 Pedro, capítulo 2, agora no versículo 20, nós temos um segundo motivo pelo qual nós devemos viver em piedade diante de nossas relações de trabalho. Veja o que diz o versículo 20. Vamos ler primeiro apenas a primeira parte do versículo. Diz assim: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, nos suportais com paciência. Vamos ler o versículo completo. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então, suportar as aflições com paciência agrada ao Senhor. Deus se agrada de nosso testemunho quando nós, diante das injustiças desse mundo, nós pacientemente colocamos as coisas nas mãos do Senhor, reconhecendo que o vingador neste mundo, na verdade, é o Senhor e não nós. Então, pacientemente colocando as coisas na mão do Senhor, isso agrada a Deus. Vejam como esse versículo 20 começa com uma pergunta retórica: que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Veja, que glória há em ser punido por praticar o mal,
seria outra forma de dizer essas palavras do apóstolo Pedro. Que glória em nós sermos disciplinados e com toda paciência, se o que nos causa a disciplina é o nosso pecado. Há injustiça nisso? Não há injustiça nisso. Se nós somos presos porque cometemos crimes, aí há a justiça. Mas se nós formos presos porque servimos ao Senhor, aí a história é outra, não é? Então, infelizmente, nós sabemos de muitos irmãos em Cristo que têm o costume de, ao fazer algo errado ou algo sem sabedoria e acabar sendo disciplinado por isso, ficam revoltados, ficam colocando a culpa nos outros. Uns colocam a culpa no diabo, outros colocam a culpa no chefe, outros colocam a culpa nos colegas, outros colocam a culpa até mesmo em Deus. Quem age assim, irmãos, acaba manchando o nome de Cristo, acaba manchando o nome do Evangelho, acaba manchando a palavra de Deus e acaba manchando a própria igreja. E além disso, acabam construindo barreiras entre nós e as pessoas que eles prejudicaram, entre o Evangelho e os seus colegas, entre o Evangelho e as pessoas que estão ao seu redor. Quando nós agimos erroneamente e não assumimos o erro e dizemos que a culpa foi dos outros e não nossa, nós estamos agindo de forma pecaminosa, estamos criando barreiras para que aquelas pessoas fujam da presença dos crentes, para que aquelas pessoas fujam de qualquer igreja por causa do mau testemunho. Agora, no versículo 20, o apóstolo Pedro continua: se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Se nós formos afligidos injustamente, principalmente por sermos discípulos do Senhor, isso é grato ao Senhor. Nós suportarmos tudo isso com paciência. É uma situação completamente diferente da que Pedro descreveu no início do versículo. Pedro nos mostra que quando praticamos o bem, ou seja, quando cumprimos com nossas responsabilidades, quando fazemos todas as coisas da melhor forma possível, e mesmo assim somos injustiçados, e suportamos isso, a injustiça, com paciência, em prol do alcance de almas para Cristo, isso é grato ao Senhor. Quando a injustiça é suportada para que portas sejam abertas, isso é grato ao Senhor. Deus se agrada desse comportamento. E Ele se agrada simplesmente porque nós estamos colocando Ele e a obra dEle, a vontade dEle, acima de nós, acima da nossa vontade, acima dos nossos próprios sentimentos. Reconheço, irmãos, que às vezes para nós suportarmos pacientemente a injustiça, nós temos que segurar o ardor, a chama que está dentro do nosso coração. Mas quando fazemos isso, isso agrada ao Senhor, isso agrada a Deus. Então vamos fazer isso. Então nós devemos fazer tudo, inclusive prezar pelos nossos relacionamentos no trabalho, para a glória de Deus. Então veja comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 em diante. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim, como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos,
para que sejam o quê? Salvos. Devemos buscar a vontade de Deus, o interesse de Deus, e suportar pacientemente toda a injustiça, em nome do Senhor. Devemos manter boas relações com chefes, com colegas, para podermos utilizá-las como meio para alcançá-los para Cristo. Mesmo que essa jornada seja árdua e dolorosa. Pensando em jornada, lembro que antigamente eu costumava assistir uma série de vídeos no YouTube, de uma série chamada Coisas que Nunca Comi ou Evitava Comer. E uma das temporadas, né, dessa série, eles viajavam para a Índia. E o foco dessa série é mostrar ali as comidas exóticas e diferentes, né, que tinham ali à disposição. E por isso o nome, Coisas que Nunca Comi ou Evitava Comer. Então eram sempre comidas bem diferentes, né, da nossa realidade. Então um desses episódios ele ia para a Índia, né, e as coisas que ele nunca comeu ou evitava comer ali eram as coisas que eram servidas em uma viagem de trem, que partia da cidade de Delhi rumo à cidade de Varanasi, né, as duas lá na Índia. Uma jornada de mais de 14 horas dentro de um trem, e dentro de um trem que é muito mais precário do que o trem que sai daqui de Ceará e para Natal. 14 horas, né, dormindo, né, e acordando dentro desse trem, vendo os animaizinhos, né, os irmãos devem imaginar pais passeando para cima e para baixo, e sem serviço de bordo. Então a comida de onde vinha? Os ambulantes que subiam ao trem. Então as pessoas passavam essas 14 horas dentro do trem, tendo que tomar café da manhã, almoçar, jantar, o trem sem nenhum tipo de conforto, e eles comendo essas comidas bem duvidosas. Muitas das que eles comeram lá não sabiam nem dizer o nome, e algumas eram servidas de formas bem esquisitas e até bem anti-higiênicas. Eu queria, diante disso, pensar, por que as pessoas se colocam nessa situação? Por que as pessoas iriam entrar nesse trem que não tem conforto nenhum, passar 14 horas em uma jornada, né, nessa forma, nessas condições? A ideia é que eles se colocavam nessa posição porque eles não estavam de olho na jornada em si, mas estavam de olho no destino. Eles queriam chegar a Varanasi. A Varanasi é uma cidade muito linda, muito antiga, cheia de história, grandes monumentos históricos, né? Então muitos turistas que vão para a Índia têm que obrigatoriamente passar por essa jornada de 14 horas, porque é a única forma de chegar em Varanasi. E eles sabiam que quando chegasse lá, tudo ia valer a pena. Eles iam conhecer coisas, né, maravilhosas, paisagens lindas, monumentos, arquiteturas, né, belíssimas. Então, toda a dor da jornada era o quê? Focando no destino. Na nossa jornada desse mundo, semelhantemente, como servos de Cristo, devemos sofrer as tristezas da injustiça, em prol do resultado, do destino que nós buscamos. Nós buscamos o quê? Conversão de almas. Nós buscamos oportunidades para pregar o Evangelho. Então, diante desse destino, desse resultado, nós passamos pelo sofrimento, buscando sempre resistir pacientemente a toda dor, toda aflição da injustiça, para alcançar almas, para pregar o Evangelho, para criar oportunidades pelas quais nós vamos apresentar as pessoas a Cristo. É assim que nós devemos viver. Voltando lá para 1 Pedro, nós chegamos ao terceiro motivo que ele nos dá para nós sermos piedosos em nossas relações de trabalho. Está nos versículos 21 e 22.
Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22. Que dizem assim: porquanto para mim mesmo fostes chamados, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirmos os seus passos. O Senhor Jesus Cristo sofreu injustamente. E esse é o terceiro motivo. E certamente o mais importante de todos eles. O Senhor Jesus nos deu o maior exemplo de alguém que suportou pacientemente as dores da injustiça. Então, o Senhor Jesus foi grandemente injustiçado nesse mundo. E ele foi injustiçado para que nós pudéssemos estar aqui hoje reunidos em seu nome. Para que isso acontecesse, Jesus, o Filho de Deus, teve que sofrer falsas acusações de falsas testemunhas. Ele foi caluniado por diversas pessoas, foi acusado de blasfemar contra Deus, mesmo tendo ensinado a verdade. Então, tudo que o Senhor ensinou foi verdade, foi a palavra de Deus, e mesmo assim disseram: está blasfemando contra o Senhor, contra Deus. Ele foi condenado por acusações falsas e infundadas. Sua condenação aconteceu em um julgamento injusto, incoerente e imoral e indecente. Ele foi condenado por crimes que não cometeu e, acima de tudo, ele foi sacrificado como oferta por pecados que não eram seus, eram nossos. Esse é o maior de todos os exemplos de alguém que sofreu pacientemente as aflições da injustiça. E é por causa desses sofrimentos, irmãos, que hoje nós estamos aqui. Veja comigo em Isaías, capítulo 53, versículos 4 até o versículo 7. Então, Isaías 53, versículo 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, suportou pacientemente. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse é o exemplo do nosso Senhor. Comparado com as dores e os sofrimentos do Senhor, as injustiças que nós sofremos nesse mundo não são nada, absolutamente nada. Então devemos, irmãos, suportá-las pacientemente, com o objetivo de abrir portas para a pregação do Evangelho através delas. Chegamos no versículo 22, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Irmãos, Pedro diz que sobre Cristo não havia nenhum dolo, nenhuma culpa, e também não havia nenhum pecado, nenhuma blasfêmia contra como os judeus, os fariseus, e os escribas acusavam o Senhor. Mas o Senhor sofreu toda essa injustiça pacientemente. Veja comigo em 2 Coríntios,
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Paulo diz algo bastante semelhante. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a justiça, a injustiça diante do Senhor Jesus é que ele morreu sacrificado pelo nosso pecado. Nós que pecamos, ele que pagou o preço. Parece até injusto, não é? Aos nossos olhos humanos. Mas essa era a vontade do Senhor. Tudo isso para que Ele nos mostrasse seu grandioso amor. Tudo isso para que Ele nos colocasse aqui, reunidos hoje em seu nome, buscando apresentar a Ele nossos louvores, nossas adorações e glorificar o nome dEle por tamanha obra que Ele realizou. A injustiça que o Senhor sofreu abençoa tantas pessoas. E hoje o Senhor Jesus, depois de tudo isso, está onde? Na glória, à destra do Pai, sendo louvado por todos os anjos santos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Senhor, o Senhor Jesus. Os nossos pecados, a nossa culpa, as nossas palavras infelizes, inapropriadas e indecentes, todas elas foram postas na conta do Senhor Jesus, que sofreu injustamente, por amor de cada um de nós, para que nós pudéssemos ser salvos pelo derramamento do seu próprio sangue. Então, diante disso, nós devemos seguir o seu exemplo. Veja o que ele nos ensina em Lucas capítulo 9, versículo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se negue dia a dia. Negue os seus pensamentos, negue os seus desejos, negue a chama do ódio contra a injustiça que arde, talvez, no seu peito. E diga: eu vou seguir o exemplo de Cristo. Eu vou fazer aquilo que o meu mestre me ensinou. Eu vou abrir mão do meu pensamento, do meu desejo, para cumprir a vontade de Deus nesse mundo. E não é exatamente isso que tantos e tantos irmãos que hoje vivem em países onde há perseguição sistematizada contra os cristãos fazem? Nós temos aí o testemunho da missão Portas Abertas para nos mostrar claramente isso. A Portas Abertas sempre divulga os resultados de extensas pesquisas sobre a situação da perseguição contra cristãos, mundo afora. E como irmãos em Cristo, nós ficamos chocados e indignados com os números de tantos e tantos irmãos que são assassinados mundo afora por questões relacionadas à fé. Nós aqui temos toda a liberdade de prestar culto ao Senhor, de carregar a Bíblia para onde quer que queiramos, mas nem todos os nossos irmãos têm esses benefícios. Alguns deles são perseguidos, brutalmente assassinados por conta disso. Lembro que no último censo do Portas Abertas, entre os anos de 2022 e 2023, foram quase 15 mil irmãos que se tiveram notícias no mundo afora, que morreram por conta da perseguição. 15 mil. Esses são os que se tem notícia. O número certamente é maior, porque muito disso acontece em locais de difícil acesso e etc. O testemunho, irmão, dessas pessoas, desses irmãos, é grande e inspira cristãos do mundo inteiro
mas porque eles não fogem, porque eles permanecem naquele país onde há perseguição, passando por tanto risco de vida, porque em muitos deles existe o ardente desejo de quererem pregar o Evangelho aos seus conterrâneos, talvez pregar à sua família, talvez aos seus amigos, aos seus vizinhos, ou apenas pessoas do mundo, daquele país. E isso, esse sentimento, muitas vezes faz com que eles não queiram sair desses países onde há perseguição. Eu lembro que quando houve a troca de governo no Afeganistão, até mesmo a missão Heart Strike, que é aquela missão do Paul Washer, o Paul Washer chegou a subir um vídeo no YouTube pedindo para as pessoas que estivessem atentas naquele momento orassem, porque eles estavam prestes a fazer uma operação de retirada de irmãos do Afeganistão. Então ele diz: nós não queremos o seu dinheiro, nós não queremos doação, nós não queremos nada nesse sentido, eu quero que nesse momento você ore. Aí ele convocou pelos irmãos mundo afora para orar para que a operação de entrar no Afeganistão e retirar irmãos de lá fosse bem sucedida. Mas muitos desejam, ele mesmo falou, muitos desejam ficar. Aí ele falou, principalmente mulheres e crianças, idosos, nós vamos tirar do Afeganistão. Mas muitos desejam ficar, para testemunhar, para evangelizar, para levar a palavra de Cristo adiante. O que é que esses irmãos estão fazendo? Seguindo o exemplo de Cristo. Seguindo o exemplo de Cristo. Para levar a palavra adiante e sofrer na pele o sofrimento que Cristo sofreu. Nós devemos, irmãos, tomar isso como grande incentivo para nós, hoje, aqui, nesse país que nós temos toda a liberdade do mundo, pregarmos a palavra de Deus, levarmos o Evangelho adiante e sofrer toda a dor, toda a aflição da injustiça em prol de abrir portas para pregar o Evangelho. Concluindo aqui, termino não com as minhas palavras, mas com a palavra de um pastor dos Estados Unidos chamado Jim Summer, que diz o seguinte: devemos estar dispostos a seguir o exemplo de Cristo e sofrer injustiça e perseguição, entregando-nos a Deus para que seus propósitos e a sua soberania prevaleçam. Para que os propósitos de Deus e a soberania de Deus prevaleçam diante desse mundo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, meu Pai, pela Tua rica palavra, revelada, meu Pai, para nós.